tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração. Seja mais que bem-vindo aqui ao nosso encontro. Você, futuro funcionário do Banco do Brasil. Pode escrever. Escreva aí no seu caderno, né? Hoje eu começo a minha trajetória para aprovação no concurso do Banco do Brasil. Pode anotar no seu caderno aí, tá? Anotou? É o ponto mais importante desse início. É você saber que você pode e juntos nós vamos fazer acontecer. Tá certo? Dito isso, vamos começar o nosso preparatório Banco do Brasil 2025. Beleza? Então tá. Primeiramente, eu quero que vocês tenham noções aqui de conceitos básicos. Quais conceitos são esses? Ó, eu quero que você tenha uma noção de personalidade jurídica, tá? Eu vou fazer a forma mais simplista possível. Se tiver algum acadêmico bacharel em direito, vai falar: Nossa senhora, que conceito horrível. Calma. Vai ter um momento certo da gente trabalhar a personalidade jurídica como tem que ser feito. Aqui eu só quero que você tenha uma noção. E na minha noção, o que que é? Personalidade jurídica, vocês podem anotar assim: aptidão para contrair direitos e obrigações. Vai perdoando a letra E, ela já não é bonita, mas nesse negócio fica pior ainda. Então, se você pode contratar, comprar, vender, doar, é porque você tem algo chamado personalidade jurídica. E assim, você então, eu costumo dizer, existe para o direito. Então, você passa a existir para o direito quando você adquire personalidade jurídica, tá certo? Então, se você pode contratar, vender, comprar, doar, você tem personalidade jurídica, tá bom? Depois eu entro em detalhes de capacidade, há determinados momentos da vida que você vai fazer, mas não vai fazer por si, né? Um menor, né? Pode adquirir imóvel? Pode, só que ele vai ter que ser representado, porque, embora tenha personalidade jurídica, ele não tem algo que eu chamo de capacidade. São dois conceitos distintos, mas não é hora de aprofundar nisso, não, tá? E quando eu falo de personalidade jurídica, eu tenho a pessoa natural, que somos nós, né? Que normalmente somos chamados de pessoas físicas, tá? Mas essa nomenclatura de pessoa física, ela não é a melhor juridicamente falando, tá? Mas vocês podem guardar essa relação. Pessoa física é a mesma coisa de pessoa natural, que somos nós. Mas existem também as pessoas jurídicas. Normalmente, quando eu falo em pessoa jurídica, você pensa em empresas, não é isso? Não é uma relação equivocada, obviamente que não, mas não é só isso. Existem pessoas jurídicas, gente, de direito público, correto? Direito público, e existem pessoas jurídicas de direito privado, tá? Existem pessoas jurídicas de direito privado. Quando eu fui funcionário do Banco do Brasil, eu fui assistente de negócios de uma carteira que atendíamos pessoas jurídicas de direito privado, atendíamos, portanto, empresas, associações e tal. E depois eu, por um período, substituí colega que trabalhava com pessoas jurídicas de direito público. Sabe quem que a gente atendia aqui, por exemplo? A gente atendia, por exemplo, municípios, né? Por exemplo, mas não só, tá? Fato é que pessoas jurídicas de direito público, elas só são criadas pela lei. Ao passo que pessoa jurídica do direito privado, como é que se cria uma pessoa jurídica de direito privado? Cria-se uma pessoa jurídica de direito privado, cria-se uma pessoa jurídica de direito privado, fazendo como? Para criar uma pessoa jurídica de direito privado, você tem que fazer o registro dos atos constitutivos. Dos atos constitutivos. Professor, o que que é isso? Ora, ato constitutivo é o nome que eu dou ao documento a partir do qual a pessoa jurídica é constituída. Se nós nos propusermos a montar uma empresa, sociedade por cotas limitadas, a gente vai ter que fazer um contrato social, e no caso, o contrato social será o nosso ato constitutivo, vai ter que ir lá na junta comercial e fazer o quê? O registro. Então,
As pessoas jurídicas de direito privado, elas nascem a partir do registro, do quê? Do ato constitutivo. Olha bem, pessoa jurídica de direito público, então só quem vai criar são os entes federativos. Alguns conceitos é bom que você já os tenha previamente. Se eventualmente você não souber, eu peço para que você registre a dúvida, correto? Registre a dúvida, que a gente, se for necessário, faz um intervalozinho só para explicar esses conceitos. Ente federativo, gente, é o município, são os estados, a União, o Distrito Federal. Então, eles são entes federativos, né? Esses entes federativos, eles têm personalidade jurídica. E tem personalidade jurídica de direito o quê? Direito público. Então, só quem pode criar pessoa jurídica de direito público são os entes federativos, porque só eles editam leis. Agora, pessoa jurídica de direito privado, cuidado. O particular pode criar, né? O particular pode criar, mas quem mais pode criar? Os entes federativos também. Os entes federativos também podem criar, tá? Ora, gente, o que que é o Banco do Brasil? O Banco do Brasil é uma pessoa jurídica de direito privado criada pela União, né? O que que é a Caixa Econômica Federal? É uma pessoa jurídica de direito privado criada pela União. Então, quando eu falo de pessoa jurídica de direito privado, eu tenho aquelas que são criadas pelos particulares, a partir do registro, e eu tenho também aquelas que são criadas pelas administrações públicas, pelos entes federativos. Também eles, quando criam pessoas jurídicas de direito privado, eles têm que registrar, igual qualquer um. Então, quando a União criou o Banco do Brasil, o Banco do Brasil nem é um bom exemplo, porque o Banco do Brasil existe há séculos, né? Mas vamos supor, quando o Banco do Brasil criou, sei lá, o Correio, os Correios, que é uma pessoa jurídica de direito privado criada pela União, a União teve que ir à junta comercial e registrar, como qualquer pessoa. A diferença é que para o ente federativo criar uma pessoa jurídica, é necessário que, se for pessoa jurídica de direito público, é necessário uma lei que cria a pessoa jurídica de direito público. Pelo amor de Deus, preste atenção no que eu estou dizendo. É necessário uma lei que cria. Agora, se o ente federativo for criar uma pessoa jurídica de direito privado, como é que acontece? É necessário uma lei que vai autorizar a criação. Olha a diferença? Autorizar a criação. Depois que a lei autoriza, o ente federativo, como qualquer mortal, tem que ir à junta comercial e fazer o registro. Então, as pessoas jurídicas de direito público, elas são criadas por lei. Só o ente federativo é que pode criar, porque só entes federativos fazem leis. Agora, a pessoa jurídica de direito privado podem ser criadas por particulares que simplesmente, se têm vontade, fazem um ato constitutivo e registram, mas também as pessoas jurídicas de direito privado podem ser criadas por entes federativos. Só que, quando o ente federativo faz qualquer coisa, ele tem que se pautar pelo princípio da legalidade. Tudo que o ente federativo faz tem que ser autorizado por lei. Sendo assim, se um ente federativo for criar uma pessoa jurídica de direito privado, o que que ele tem que fazer? Ele tem que ter uma lei que autoriza. Depois, a criação nasce do registro. A pessoa jurídica de direito privado nasce do registro. A diferença é que quando a pessoa jurídica de direito privado, criado pelo ente federativo, antes da criação é necessária uma lei que autorize, beleza? Então, esses conceitos aqui eu preciso que você tenha, tá? Beleza. Sabe, ô professor, onde é que eu estudo isso? Menino, quando você vai fazer prova de direito administrativo, você passa por isso aqui em alguma coisa de constitucional também, tá? Direito civil também. Mas vamos lá. Então, ó, então vamos imaginar aqui que aqui eu não falei ente federativo, aqui vai ser o ente federativo o quê? União, tá? União. Aí a União, num dado momento, ela vai distribuir competências dentro dela mesma, né? E dentro dela mesma ela vai criar órgãos, né? Por exemplo, aqui o Ministério da Fazenda, tá? Ministério da Fazenda, por exemplo, né? Por exemplo, o Ministério da Fazenda. Tá claro? Aí o que que acontece? Em dado momento, a Câmara desligou. Vamos lá. Aí o que que acontece? Em dado momento,
a União vai falar assim: ó, quer saber de uma? Eu vou criar também pessoas jurídicas para fazer atividades para nos auxiliar. Aí a União vai e cria, aqui criou órgãos, não foi? O Ministério da Fazenda é o órgão, não é? Então, órgãos. Mas a União também vai criar, que eu vou chamar de entidades administrativas, tá? Então, veja, administrativas. Num dado momento, a União criou órgãos. Em outro, criou o quê? Entidades administrativas. Beleza? Professor, para que a União vai criar entidades administrativas? Veja bem, imagine você um sistema financeiro funcionando, os bancos públicos ou privados funcionando, as corretoras e tal. Eu preciso de colocar ordem nesse trem. Eu preciso de colocar uma ordem nesse sistema financeiro. Eu preciso de ter uma estrutura que tenha poder suficiente para criar normas. Eu tenho que ter uma estrutura que, além de criar normas, vai acompanhar o cumprimento dessas normas e, se necessário for, aplicar sanções. Então, eu preciso de ter alguém que vai normatizar, regular. Eu preciso ter alguém que vai fiscalizar. Eu preciso ter alguém que, se necessário for, inclusive, aplique o quê? Sanções. Só que preste bem atenção. Aí agora eu vou começar a responder uma dúvida que você já devia ter tido. Que dúvida? Para que vai existir pessoa jurídica de direito público? Gente, se eu estou falando de pessoas jurídicas de direito privado, não há hierarquia entre elas. Uma pessoa jurídica de direito privado não pode obrigar uma outra pessoa jurídica de direito privado a fazer ou não fazer. Uma pessoa jurídica de direito privado não atua com autoridade sobre ninguém. Mas a pessoa jurídica de direito público, que ela é criada pelo ente federativo, ela é criada justamente porque eu preciso de alguém para ter autoridade, correto? Então, aqui, por exemplo, eu vou criar autarquias, correto? Autarquias. O melhor exemplo de autarquia que nós temos é o Banco Central. O Banco Central, ele precisava ser uma autarquia que é de direito público, tá, gente? A autarquia é de direito público, tá bom? Público. Por que que precisava ser de direito público? Porque o Banco Central ele precisa ter o poder de fiscalizar o sistema, de, sendo necessário, for aplicar sanções. Então, né, de forma muito conveniente, criou-se o Banco Central como uma autarquia, porque o Banco Central precisava desse poder, precisa desse poder. Agora, há outras questões. Por exemplo, imagine, por exemplo, o crédito agrícola. Né? Então, o governo ele pensa assim: olha, eu tenho que promover o desenvolvimento da economia, eu tenho que investir no agro. E aí, eu sei que existem bancos particulares que podem emprestar dinheiro para a agricultura. Só que é o seguinte, o banco particular, ele não tem um compromisso imediato com o sucesso da economia do país. Ele não tem um compromisso imediato com justiça social, com geração de emprego. O compromisso imediato do banco particular é ter lucro. Então, se o governo não estiver atuando nesse mercado, os bancos particulares não vão ter competitividade a fim de ajustar os preços financeiros, os juros, de uma forma que seja conveniente para a política econômica. Então, eu preciso estrategicamente criar uma instituição financeira que vá atuar como se um banco privado fosse uma instituição financeira que vá abrir conta corrente, emprestar dinheiro, né? Para quê? Justamente para que estrategicamente o governo esteja no mercado. Olha bem, nesses momentos, o governo vai estar em pé de igualdade com as demais instituições financeiras. Vai disputar mercado do mesmo jeito, vai ter que fazer propaganda para ter cliente. Mas, como serão empresas criadas pelo governo, o governo tem um controle, né? Veja bem, controle. Depois eu vou dizer a você que essas empresas não estão subordinadas ao governo.
Não existe subordinação, e pelo amor de Deus, anotem isso aí, tá? Não existe subordinação entre entidades administrativas e o ente federativo, tá? Anote isso aí. Não existe. Não existe subordinação. Mas, embora não tenha subordinação, o governo tem um controle, tá? Eu vou dizer a vocês um episódio que aconteceu há muito tempo com o Banco do Brasil. Inclusive, salvo engano, era o governo Lula 2. E aí o governo Lula 2 queria, né, aumentar o volume de crédito através do Banco do Brasil, porque um dos pilares que fazem o desenvolvimento da economia é o consumo, não só, mas é um dos. E aí o Lula falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, seu Banco do Brasil, ao diminuir a taxa de juros, o presidente do Banco do Brasil, à época, disse, olha, governo, não vou diminuir não, porque eu tenho que garantir rentabilidade aos acionistas. Banco do Brasil, tá? Aí o governo falou assim: não, pode diminuir, que a gente não vai perder rentabilidade, não. Por que que não vai perder rentabilidade? Não, porque nós vamos reduzir a taxa de juros, mas não vamos ganhar no volume. A gente vai conceder mais empréstimos. Aí houve uma quebra de braço. O presidente do Banco do Brasil não quis reduzir taxa, o governo insistiu para reduzir. Acabou que o governo destituiu o presidente, colocou um presidente novo, que acatou a sugestão do governo, fez o quê? Diminuiu a taxa de juros e aconteceu justamente o que a equipe econômica do governo previa, né? Emprestaram mais e o lucro do banco foi lá em cima. Então, isso de fato aconteceu. Mas então, eu quero que você perceba que estrategicamente a União, ela também cria o quê? Além de autarquias, ela vai criar o quê? Empresas estatais. Empresas estatais. Cuidado, gente. Olha, essa palavrinha, essa expressão empresa estatal, isso é gênero. E eu tenho como empresa estatal o quê? A Sociedade de Economia Mista, correto? E a empresa pública, certo? Veja bem, Sociedade de Economia Mista, quem é? Por exemplo, o Banco do Brasil. Por que que eu chamo de Sociedade de Economia Mista? Porque é o seguinte, o governo, ele é dono de parte das ações. O governo é dono da parte necessária para o controle acionário. Então, uma empresa cujo capital é dividido em ações, né, de capital aberto, né, você tem investidores particulares, mas se é uma empresa estatal, o governo tem que ser dono da maior parte das ações votantes. O governo tem que ter o controle acionário. Então, eu chamo de sociedade de economia mista, por quê? Porque eu tenho também capital particular. O particular participa do patrimônio dessa instituição. No entanto, o governo é detentor da maior parte das ações votantes, portanto, o governo é detentor do controle acionário. E a empresa pública, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, aqui eu não tenho participação de particular. O capital da Caixa Econômica é todo da União, é todo da administração pública federal, melhor dizendo, tá? Mas veja, tanto o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, quanto a Caixa Econômica, que é uma empresa pública, está no grupo das chamadas o quê? Empresas estatais. Professor, o senhor disse há pouco que nós tínhamos pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. O Banco do Brasil, embora tenha sido criado pela União, é pessoa jurídica de direito privado, tá? É pessoa jurídica de direito privado. A Caixa Econômica também é pessoa jurídica de direito privado. Isso causa uma confusão com quem não tem muita noção em direito. Porque dá uma dor no ouvido eu falar para você assim, ó, a Caixa Econômica é uma empresa pública, mas, no entanto, é pessoa jurídica de direito privado. Para começo de conversa, não existe empresa de direito público. Toda empresa é de direito o quê? Privado. A Constituição Federal, gente, tem que a prioridade de empreender é do particular. A Constituição Federal diz que o Estado, governo, o ente federativo, pode até empreender, mas em caráter o quê? Excepcional. E, obviamente, só o fará quando houver algum motivo de relevante interesse público que justifique ao governo manter uma empresa. Porque quando não tiver nenhum interesse público envolvido, o Estado não vai empreender, porque a essência do Brasil é
a livre iniciativa, a iniciativa privada. Mas o governo vai ser empresário, o governo vai ter empresa quando houver algum interesse estratégico. Eu disse, eu apenas como exemplo, eu pensei no segmento do crédito agrícola. Se eu não tivesse nenhuma empresa nesse segmento, se só os particulares pudessem emprestar, eles que objetivam o lucro em primeira instância, eles iam colocar as taxas de juros para crédito agrícola em cima, a economia não ia crescer tanto, né? Agora, se o governo vem com o Banco do Brasil, que é a essência dele, a razão de ser principal foi o crédito agrícola, e o Banco do Brasil pode emprestar dinheiro para a agropecuária, né? Para a atividade agrícola, né? Para a atividade agro, para o agro, taxas menores, o que que acontece? Os bancos particulares são obrigados a tentar, na medida do possível, acompanhar. Então, a presença do Banco do Brasil no mercado acaba sendo norteador para a taxa de juros que as outras instituições financeiras vierem a praticar. Por quê? Se eu sou Bradesco, quero fazer crédito agrícola, se eu cobrar uma taxa de juros muito alta, ninguém vai à minha porta pedir, vai para o Banco do Brasil, né? Então, o governo ele percebe essa função estratégica. Então, toda vez que tem uma empresa estatal, você pode saber que por trás deve haver, por exigência constitucional, um interesse público envolvido. A Caixa Econômica também. E é interessante, gente. Você sabe como é que a Caixa Econômica foi criada? Com qual propósito? A Caixa Econômica foi criada, o primeiro propósito a princípio, não foi o crédito habitacional, não. O crédito habitacional passou a ser um elemento essencial da atuação da Caixa com o fim do BNH, né? Vocês talvez muitos de vocês não tinham nem nascido, mas nós tínhamos o Banco Nacional de Habitação, o BNH. Depois com a extinção do BNH, que a Caixa assumiu a liderança desse segmento aí. Mas a Caixa foi criada com o intuito de ensinar o povo a fazer poupança. E por isso o nome Caixa Econômica, né? Professor, o que tem a ver poupança com Caixa Econômica? Porque na época, né, antigamente, quando se economizava dinheiro, quando seu bisavô, seu avô fazia suas economias, falava assim, eu estou fazendo caixinha, né? Quem quer casar com Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Então, na época, a expressão caixinha, caixa, dizia respeito à poupança. E a Caixa Econômica foi criada à época para estimular a sociedade a fazer poupança. Então, era uma empresa que tinha esse interesse público envolvido aí. E além disso, também eu posso ter fundações, tá? Mas a princípio, pelo que nos interessa para o estudo, são as autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público, correto? E as empresas estatais, que é um gênero dos quais são espécies, a sociedade de economia mista e a empresa pública, correto? E mais importante aqui é você lembrar que entre o ente federativo e as entidades administrativas não existe o quê? Subordinação. Vou falar uma coisa muito importante agora. Em regra, por que em regra? Porque criou-se recentemente uma exceção. Em regra, o vínculo que liga, o vínculo que liga o ente federativo com as entidades administrativas, a gente chama de controle finalístico, finalístico, finalístico ou tutela, tá? Então, normalmente, se eu pego uma autarquia, se eu pego uma empresa estatal, eu vou falar assim, ó, não existe subordinação, tá? O que existe é um controle finalístico ou tutela, é o nome do vínculo, em que não há subordinação. Professor, mas o senhor está dizendo em regra, quer dizer que tem exceção? Gente, uma exceção muito importante. Banco do Brasil. O Banco do Brasil, desde 2021, eu não vou dizer nem que há vínculo, anota isso, desde 2021, né? O Banco Central, desculpe, o Banco Central assumiu uma condição de autonomia especial. E a autonomia do Banco Central passou a ser tão especial que nem vínculo tem. Eu nem digo que tem vínculo. Quanto mais controle, não tem vínculo, tutela, controle, não tem nada. O Banco Central é como se fosse, né, um órgão de governo, né, totalmente independente, correto? O Banco Central virou isso a partir da Lei Complementar 179 e provavelmente isso vai estar na sua prova, tá bom? A gente vai falar um pouco mais disso ainda nesse encontro.
Deu para entender mais ou menos essa estrutura? Né? Vamos lá. Então, ó, o conceito do sistema financeiro a partir, né, da intermediação financeira. Primeiro, toda vez que eu penso em sistema, eu falo num conjunto de coisas. Sistema respiratório, tem pulmão, não sei o que, não sei o que, sistema excretor, né? E outra coisa, não é um conjunto de coisas que se organizam de forma aleatória, não. É um conjunto de coisas, cada um com seu papel, e que o papel de cada um combinam para um motivo especial. E no caso do sistema financeiro, o principal motivo especial é a intermediação financeira. Porque imagina, gente, imagina se cada um fosse o gerador dos recursos que necessita. Não ia ter condições, né? Então, por isso que nós temos atividades econômicas variadas, né? O recurso que é gerado de um lado passa para outro, passa para outro. Então, o dinheiro que começa a ser criado numa atividade alimenta a padaria, que alimenta Uber, que alimenta. Então, o dinheiro vai circulando na economia e vai, de alguma forma, custeando os diversos segmentos. Só que, fato é que eu tenho o seguinte: aqui eu tenho, né, o agente econômico, agente superavitário. E quem é esse agente superavitário, gente? Agente superavitário é aquele que tem dinheiro sobrando, aquele que tem disponibilidade de recurso, né? Disponibilidade de recurso sem necessidade de consumo. Disponibilidade de recurso, isso aqui seria uma seta, gente. Disponibilidade de recurso, disponibilidade de recurso, sem necessidade imediata de consumo, sem necessidade imediata, pelo menos, né, de consumo. No dia a dia do banco, você vai ver isso, né? No dia a dia do banco, você vai ver isso. O que que você vai ver? Você vai ver o seguinte, que vai sentar na sua mesa um cliente, correto? Vai sentar na sua mesa um cliente, você vai olhar e falar assim, está com dinheiro na conta corrente há um tempão e não está usando. Aí você vai dizer assim, ó, meu querido, você está com dinheiro aí há 3 dias, há 4 dias, 5 dias, vamos aplicar? Ah, é um agente superavitário. Então, aqui você vai tentar fazer o quê? Produto de captação, né? Um produto de captação, correto? Você vai oferecer para ele um depósito a prazo, uma poupança, qualquer coisa assim, né? Mas é óbvio que ele não vai fazer isso de graça. Vai ter que ter um custo aqui, né? Aí eu vou ter a taxa inicial, a taxa inicial. A taxa inicial é aquilo que o banco vai, vai ter que pagar para o agente superavitário e deixar com ele o recurso, né? Então, o banco vai ter que pagar. E a principal referência para essa taxa inicial, gente, e a gente vai falar disso depois, é a taxa o quê? A taxa Selic. A taxa Selic é a principal referência. Quando a taxa Selic está alta, eu, banco, para fazer com que o agente superavitário se sinta estimulado a investir, eu preciso oferecer para ele taxa maior que a Selic. Então, quanto mais alta a taxa Selic, mais altos estarão os custos financeiros. Porque eu, banco, vou ter que pagar mais para esse indivíduo para ele falar, não, tá certo, eu vou investir aí. Mas o banco fez e vai ganhar o que com isso? Só parabéns? Óbvio que não, o banco vai querer ganhar. Veja, então ele tem um custo inicial, que é o que ele pagou para o cliente. Ele vai ter um custo outro aqui, que é o quê? Despesas administrativas. Despesas administrativas, correto? Então, tem funcionário, tem manutenção, tal. Então, o banco vai ter despesas administrativas. Vai ter que ter mais o quê? Vai ter que ter o que a gente chama de cunha fiscal. O que que é cunha fiscal? Ora, o banco também paga tributo. Então, o banco vai ter o custo das despesas administrativas, vai ter o custo da cunha fiscal, né? O banco também vai ter que fazer o quê? Provisão para créditos, liquidação duvidosa, né? Porque tem gente que pega dinheiro em banco e não paga. Então, o banco vai ter que ter uma garantia, PSLD. Percebe? Quanto maior a inadimplência do mercado, maior vai ter que ser a reserva que o banco vai fazer? Beleza. Então, por isso que um dos fatores que também acaba influenciando na taxa de juros é a inadimplência. Quando a inadimplência está alta, o banco precisa reservar mais PCLD. Mas veja, se o banco simplesmente colocar no preço final
a taxa inicial, a despesa administrativa, cunho fiscal mais PCLD, o banco vai estar trocando 6 por meia dúzia. Ele não vai estar ganhando nada. Então, aqui ele vai colocar ainda outra coisa, que a gente normalmente chama de spread. O que é spread? Né? Acaba sendo, de certa forma, eu vou explicar isso melhor depois. É como se fosse o lucro do banco. É a diferença que o banco vai colocar entre tudo o que custou para ele e o quanto ele acaba cobrando do agente deficitário. Quem é o agente deficitário? No primeiro momento, eu disse a você que sentou na sua mesa um indivíduo que tem dinheiro sobrando e você teve que estimulá-lo a investir. Você o estimulou a investir pagando um valor. E esse valor tem que ser mais alto do que a Selic. Porque se não for, ele não vai investir em você, ele vai investir na Selic. Então você pagou para que o cliente depositasse em você e investir de você, você pagou. Aí você teve o custo que você pagou, você tem o custo das despesas administrativas, você tem o custo dos tributos, você tem o custo da reserva para crédito de liquidação duvidosa que você tem que fazer, e óbvio, você vai ter que ganhar alguma coisa, você joga o spread. Então, isso tudo vai chegar, nós vamos chegar onde aqui? Na taxa final. Tem gente, tem literaturas que dizem que spread, você vai encontrar as duas referências. Dizem que spread é igual a taxa final menos taxa inicial, correto? E tem gente que vai dizer que eu vou chamar spread apenas, vou colocar aqui, apenas o lucro, tá? Mas enfim, o fato é que spread é o valor que o banco vai de fato pegar para si. É um valor que, pelo menos em tese, seria considerado para além de tudo que o processo custou, tá? E a gente já começa a perceber aqui que o Selic influencia tudo. Por quê? Porque, veja, imagina que uma indústria é o agente deficitário. Uma indústria vai buscar crédito do banco. Se a indústria pagou uma taxa de juros alta para ter o crédito, na hora que ela fabricar e colocar o produto dela na prateleira dos mercados, óbvio que esse produto vai estar mais caro. Então, por isso que a taxa de juros acaba influenciando o preço das coisas. Professor, então por que o Banco Central não deixa a taxa Selic só lá embaixo? Ora, porque se o Banco Central deixar a taxa só lá embaixo, que vai acontecer? O preço das coisas vai estar muito baixo, vai estimular muito o consumo, e o problema de estimular o consumo de forma desordenada é que você pode ter uma grande demanda por consumo sem que a produção acompanhe. Ora, se tem muita gente querendo comprar produto, mas tem pouco produto na prateleira, aí eu vou ter o quê? Inflação. Então, o Banco Central utiliza essa Selic principalmente para o quê? Para controle da inflação. Agora veja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? A Selic não pode cair desesperadamente, mas também não pode subir. E a maior parte dos economistas, inclusive no momento em que vivemos, criticam a taxa dos juros que tem sido praticados pelo Banco Central, principalmente pela gestão anterior. E há muita gente ansiando por taxas de juros mais baixas, né? Taxa de juros mais baixas. Beleza? Gente, isso aqui se aprende em anos da faculdade de economia. Aqui eu só quis dar uma visão geral aqui. Até aqui, tudo bem, gente? Então, por favor, vão ao grupo aí. Então, gente, ó, nós vimos, acabamos de ver uma noção do sistema financeiro, né? E eu limpei a tela para que você tenha uma noção que é básica. Isso que acontece no sistema financeiro, de captar junto a um agente superavitário e aplicar junto a um agente deficitário, isso é também, de certa forma, o dia a dia de você, enquanto bancário, vai ser o seu dia a dia enquanto funcionário do Banco do Brasil, correto? E aqui eu quero aproveitar o momento para lembrar você o seguinte. Como é que é na contabilidade? Como é que o patrimônio é classificado, hein? Patrimônio. O que é patrimônio, né? Patrimônio para a contabilidade é o ativo, né? Você tem o ativo, né? E você tem o passivo. Não é isso? Ativo e passivo. Para a contabilidade, o que é o ativo? Ativos são bens mais direitos. Então, ativo é o que você tem de patrimônio
mais dos créditos a receber. E o passivo? O passivo é o que você tem a pagar, não é isso? Então, o passivo são os débitos, as obrigações, correto? As obrigações. Então, aqui bens mais direitos e aqui o quê? Obrigações. Então, veja, na hora que sentou na sua mesa um agente superavitário, que você tentou convencê-lo, apresentando taxa de juros convidativas, a aplicar. Se eu sou o seu cliente superavitário e deixo lá o dinheiro no seu depósito a prazo, não é um dinheiro que você, banco, tem que me devolver a qualquer momento? Então, para operação de captar, a instituição financeira capta, fazendo como? Contraindo obrigações. Não é isso? Contraindo obrigações. Se a instituição financeira capta contraindo obrigações, desculpem, que ficou feio demais, mas vai ficar assim. Então, ele fez uma operação o quê? Passiva. Então, veja, a operação através da qual uma instituição financeira capta, a operação através da qual uma instituição financeira capta recursos é chamada operação passiva. E quando chega o agente deficitário, que vai pedir dinheiro emprestado, a instituição financeira faz o quê? Aplica. Ah, tá precisando de dinheiro? Eu vou te dar um cheque especial, vou te dar um CDC. Então faz o quê? Né? Faz o quê aqui? Contratando direitos. Então, o banco aplica contratando direitos. Contratando, eu vou colocar entre aspas aqui, tá? Então, no momento em que o banco faz um empréstimo, libera um cheque especial, né? Libera um CDC, o que que o banco está fazendo aqui? Ele está fazendo uma operação o quê? Uma operação ativa. Gente, isso é muito importante. Porque quando a gente estiver estudando as instituições financeiras em espécie, banco comercial. A gente tem que saber quais são as operações passivas, quais são as operações ativas. Então, eu chamo de operação passiva aquela operação através do que o banco capta recurso. E se ele capta recurso, ele obviamente está assumindo uma obrigação junto ao depositante. Agora, a operação ativa é quando ele aplica recursos, né? E as duas são importantes, tá? Você vai ver seu gerente assim, ó, a gente tem uma meta nas operações passivas, viu? A gente tem uma meta aqui que precisa de aumentar o volume de RDB, aumentar o volume disso. Aí, ó, certa vez, então o gerente vai passar no seu e fala assim, ó, hoje nós vamos ter que trabalhar aqui uma meta de cheque especial, nós vamos ter que fazer, contratar cheque especial, nós vamos ter que fazer CDC, né? Beleza? Então aqui você vai lidar com isso no seu dia a dia, que obviamente não podia ser diferente, né? Uma espécie de redução, né? Uma maquete do que acontece no sistema financeiro como um todo, tá? Beleza. Agora veja bem, aqui um conceito mais elaborado, que eu extraí inclusive do próprio Banco Central. O sistema financeiro é formado por um conjunto de entidades e instituições que promovem intermediação financeira, isto é, o encontro entre credores e tomadores de recursos, ou seja, agentes superavitários e agentes deficitários. Por meio do sistema financeiro que as pessoas, as empresas e o governo circulam a maior parte dos seus ativos, pagam suas dívidas e realizam seus investimentos. O sistema financeiro nacional é organizado por agentes normativos, então eu vou ter que ter quem elabora normas, traça diretrizes, eu vou ter que ter agentes supervisores, esses agentes supervisores, já adianto, são autarquias, tá? São autarquias que fazem o quê? Além de normatizar, elas também fiscalizam e aplicam sanções. E operadores, quem são os operadores? São as instituições financeiras propriamente ditas, aquelas que vão no jogo da intermediação. Lembra que aqui nós temos tanto instituições de particulares como instituições públicas. Públicas, mas de direito privado, porque lembre, não existe empresa de direito público. É quando, por exemplo, o governo cria Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Banco do Nordeste, né? O BASA, né? Nós vamos estudar tudo isso. Órgãos normativos determinam regras gerais para o funcionamento do sistema. Veja, regras gerais. Nós vamos ter os conselhos normatizando em linhas gerais. As entidades supervisoras, que são autarquias, trabalham para que os integrantes do sistema financeiro sigam as regras definidas pelos órgãos normativos. Na verdade, aqui esqueceu de dizer que as entidades autárquicas, as entidades supervisoras,
elas existem para que os agentes cumpram as normas gerais elaboradas pelos conselhos, mas eles também, agentes supervisores, têm os seus próprios regulamentos. Muitas vezes, anotem isso, os regulamentos produzidos pelas autarquias, pelas entidades supervisoras, eles vêm no sentido de regulamentar as normas gerais que saem dos conselhos, tá? Beleza? Tranquilo? As entidades supervisoras trabalham, cadê? Trabalham para que os integrantes do sistema sigam as regras definidas pelos órgãos normativos. Os operadores são as instituições que ofertam serviços financeiros. Então, quando eu digo operadores, eu estou falando de quem? Eu estou falando das instituições financeiras propriamente ditas. Tranquilo aí? Alguma dúvida? Não? Alguma dúvida? Espero que não. Espera aí que nós vamos avançar, tá? Então, esse conceito aí, ele vem exatamente definindo aí o que que o sistema financeiro é, mas de forma mais específica, tá? Então, veja, aqui eu trouxe um desenho do sistema financeiro. Aqui são órgãos normativos. Veja, órgãos. Esses órgãos, gente, vocês vão anotar para mim assim, ó. Lembra que nós tivemos o conceito de personalidade jurídica? Todo órgão é desprovido de personalidade jurídica. Personalidade jurídica. Não tem personalidade jurídica, tá? Então, você tem o Conselho Monetário Nacional, você tem o Conselho Nacional de Seguros Privados. O Conselho Nacional de Seguros Privados, a gente vai mexer em que segmento? Vai mexer com seguro, vai mexer com título de capitalização, né? E vai mexer com previdência privada, desculpem, aberta, tá? Então vai mexer com seguro, título de capitalização e previdência privada aberta. É o Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? E o Conselho Nacional de Previdência Complementar vai trabalhar com a previdência fechada, que tanto pode ser pública quanto privada, tá? Aqui o que que acontece? O que que é uma previdência fechada? Nós vamos ter que estudar isso mais à frente, mas eu digo previdência fechada, que só um determinado grupo de pessoas é que pode participar. Por exemplo, você, quando for funcionário do Banco do Brasil, você vai poder aderir a uma previdência complementar chamada Previ. A Previ é uma previdência que só funcionário do Banco do Brasil pode aderir, tá? Agora, você, como funcionário, vai vender plano de previdência privada. Na minha época, eu tinha que vender muito Brasilprev. Era um plano de previdência privada aberta. Por quê? Porque qualquer pessoa poderia aderir ao contrato. E aí, então, você tem esses mercados aí. Aí você tem as entidades supervisoras, que são o quê? Aqui tem personalidade jurídica? Tem personalidade jurídica. De que ordem? Personalidade jurídica de direito o quê? Personalidade jurídica de direito público. Lembra? São autarquias. Elas precisam ter autoridade. Se eu preciso de uma instituição que tem autoridade, essa instituição tem que ser de direito público, tá? Então, essas instituições aqui, ó, veja, nesse nível aqui, eles só normatizam. Isso já caiu em prova, você acredita? Já caiu em prova. Só normatizam os conselhos, os órgãos que são desprovidos de personalidade jurídica, eles só normatizam. E aqui, eles normatizam e executam. Normatizam e executam. Aí eu falei assim, professor, mas que confusão é essa? Que confusão é essa? Aqui é executar, viu, gente? Vou colocar assim. Confusão é essa? Os órgãos normatizam, as autarquias também? Sim, mas os órgãos, anotem isso. As normas que saem dos órgãos, elas são normas em caráter o quê? Geral. Já as normas produzidas pelas autarquias têm caráter específico, têm o papel de regulamentar, tá certo? Beleza? Tranquilo? Então tá. Aí você tem as instituições operadoras, os bancos e Caixa Econômica, consórcio, cooperativa de crédito, corretoras, né? Você tem toda uma malha de instituições operadoras, né? Algumas fiscalizadas pelo Banco Central, outras fiscalizadas pela CVM.
a Comissão de Valores Imobiliários, que atua diretamente no mercado de capitais, tá? Fiscaliza, se o Banco Central fiscaliza e normatiza o mercado bancário, né? Aqui eu vou no mercado de capitais, as corretoras, as distribuidoras de títulos e valores imobiliários devem seguir as regras da CVM, tá? Em alguns momentos, o BCE e a CVM vão ter que trabalhar em conjunto. A Superintendência de Seguros Privados está ligada à CNSP, ao Conselho Nacional de Seguros Privados, e trata desse segmento, né? Seguro, título de capitalização e previdência privada aberta. O Conselho Nacional de Previdência Complementar, que tem a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, trata apenas das previdências o quê? Fechadas, que são os fundos de pensão. Tá claro? Então, isso aqui, nós vamos ter que estudar tudo isso, um por um, né? Mas vamos aqui, então, só introduzir, lembrando a você o conceito de instituição financeira que está na Lei 4.595 de 1964. Essa lei é muito importante, mas eu prefiro que você, em vez de ir diretamente a ela, espere, eu vou trazendo para vocês alguns elementos, porque em boa parte ela está desatualizada, tá? Porque muitas vezes a atualização não vem por lei. A atualização, em muitos pontos, acabou vindo por resoluções do Conselho Monetário Nacional. Mas esse conceito aqui é importante, ó. Consideram-se instituições financeiras, cadê o pontinho? Eu perdi aqui. Consideram instituições financeiras, para efeito da legislação em vigor, as pessoas jurídicas, o quê? Ó, públicas ou privadas. Gente, cuidado. Quando eu falo pessoa jurídica pública, não é de direito público, não. Eu estou falando pessoas jurídicas se foram criadas pela União, por exemplo, pelo ente federativo. Porque, por exemplo, a Caixa Econômica Federal é uma pessoa jurídica pública, é uma pessoa jurídica do Estado? É, mas é de direito privado. O Banco do Brasil também, né? O BNB também, o BASA também, né? E nós vamos ver uma série de outros aqui, tá? Então, tanto tem instituições públicas, ou seja, do governo, quanto dos particulares, ou seja, privadas, que têm como atividade principal acessória a coleta, intermediação e aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Gente, custódia é guarda, né? Custódia é guarda. Então, quando você pega o seu dinheiro e coloca lá na sua conta corrente, o banco está custodiando o seu dinheiro. Isso aqui já caiu, ó. Isso aqui já caiu, esse parágrafo único, né? Parágrafo único já caiu, né? O que que caiu do parágrafo único? Para efeito dessa lei e da legislação em vigor, equiparam-se as instituições financeiras às pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas aqui. Ah, professor, é o agiota. Não repete isso, pelo amor de Deus. O agiota não pode, porque o agiota é crime. O agiota faz intermediação sem autorização do Banco Central. Inclusive, é por isso que é crime, tá? Ah, professor, o agiota é criminoso é porque ele cobra juro alto. Tem agiota que, em vista dos juros que seu cartão de crédito cobra, ele é a mãe, né? Tem agiota que cobra menos do que o seu cartão de crédito cobra de juros. Não é os juros que faz a agiotagem crime. É porque a intermediação financeira nesse nosso país só pode ser feita com autorização do Banco Central, tá? Então, as instituições financeiras somente poderão funcionar no país mediante o quê? Prévia autorização do Banco Central. Isso aqui cai demais. Ou decreto do Poder Executivo quando forem estrangeiros. Eu chamo a atenção disso aqui pela seguinte razão. Veja, cadê o ou, ele, você está acostumado a ver no ou o sentido de opcional, né? De alternância, ou uma coisa ou outra, não é isso? Mas veja, essa particularzinha, essa conjunção, ela também tem, em alguns momentos, o papel de adição, né? Aditivo. Então, às vezes, você pode ler o ou, mas no sentido de e. O que que acontece? Eu considero que aqui é um erro, que toda instituição financeira, para funcionar, para fazer intermediação nesse nosso país, precisa ter capacidade técnica, precisa ter capital seguro, precisa ter uma equipe que tenha capacidade de gestão. E o Banco Central é quem vai fiscalizar, verificar se essa instituição está pronta para atuar e autorizar. Então, não importa, a princípio, no meu entender, de que país tenha vindo. Para eu poder atuar no mercado financeiro, no sistema financeiro, o Banco Central tem que fazer uma conferência para ver se todos os requisitos foram atendidos e me dar uma licença
dizendo que eu estou tecnicamente preparado para atuar. Agora, se é uma instituição estrangeira, além da questão técnica, eu tenho que ver uma questão diplomática. Eu tenho que ver, por exemplo, reciprocidade. Ah, é um banco que vem da Holanda. Beleza. A Holanda autoriza a instituição financeira brasileira a atuar lá, porque se não atuar, provavelmente o governo vai deixar um banco holandês aqui não, porque nós pautamos pela reciprocidade. Isso é um princípio de relações internacionais, tá? Então, quando é estrangeira, eu entendo que esse decreto do Poder Executivo, ele é algo a mais, além da autorização do Banco Central, tá? Mas já houve banca que tratou como se fosse estrangeiro, só precisava do decreto do Poder Executivo. Então, professor, e na prova, o que que eu vou fazer? Se vira. Calma, não é assim também. Você vai ter que analisar as outras alternativas para verificar o que ficou e se naquele caso, naquele momento, o que que a banca considerou como certo. Eu entendo que certo é você compreender que, se é uma instituição financeira que veio de fora, além da conferência do Banco Central e posterior autorização, eu preciso, por questões diplomáticas, de um decreto do Poder Executivo que autorize essa instituição a operar aqui, tá? Mas guardem esse artigo dessa lei, muito importante isso. E aqui eu trouxe o novo papel do Banco Central, vindo com a Lei Complementar 179 de 2021. É uma lei que nós vamos estudar, tá? O Banco Central do Brasil tem por objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços. Então, a principal função dele é essa, é o controle mesmo da inflação. Sem prejuízo do seu objetivo fundamental, o Banco Central também tem por objetivos zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema, suavizar as flutuações, né, e fomentar o pleno emprego. As metas de política monetária serão estabelecidas pelo Conselho, competindo privativamente ao Banco Central. Gente, esse privativamente é muito importante. Conduzir a política monetária necessária para o cumprimento de metas. Então, o que que acontece? O Conselho Monetário Nacional, veja bem, isso aqui, gente, nós estamos adiantando uma coisa que é muito importante, que é o sistema de metas para a inflação, correto? Então, cuidado, cuidado, take care, tá? O Conselho Monetário Nacional, correto? Ele fala a meta para a inflação, né? A meta para a inflação, correto? Então, a inflação, né, vai ter que ficar aí entre e o índice que ele tem como referência, o índice de referência é o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA. Então, o Conselho Monetário vai dizer assim, ó, a economia, num determinado ano, vai ter que acontecer de forma tal que o IPCA não varie mais do que tanto e nem menos que tanto, né? Eu vou dar um ponto mínimo e máximo, né? Por isso que você, muitas vezes, assim, ó, estamos no centro da meta, porque a meta, ela não é um valor único. A meta tem um valor único e diz assim, também não posso ir para menos tanto e nem para mais tanto, tá? Então, a meta na verdade, uma faixa dentro da qual a nossa economia tem que se conduzir naquele determinado ano, tá certo? Depois que o Conselho Monetário Nacional diz a meta para a inflação, o Banco Central, correto? Através do Copom, tá? O que que é Copom? Comitê de Política Monetária. O Copom é a própria diretoria do Bacen. O que que é o Copom? É a diretoria do Bacen. Os diretores do Banco Central são que compõem o Copom, correto? Aí o Copom vai fazer o quê? A taxa Selic. Na verdade, não é a taxa Selic. Na verdade, é o quê? A meta para a taxa Selic. Quando você quando você estuda português, né? é, Quando você estuda português, há um fenômeno linguístico que a gente chama de corruptela, que a gente vai acostumando com uma expressão, né? E com o uso, essa expressão vai sendo reduzida, reduzida. Tipo assim, como é que a gente passou de vos me ser para você? Foi reduzindo, né?
Então, aqui eu vejo que aconteceu meio que uma corruptela, porque, na verdade, o que o Copom divulga nas suas reuniões é a meta para a taxa Selic. Mas quando você vê o William Bonner falando assim, e o Copom hoje se reuniu e disse que a taxa Selic será de tantos por cento, né? Gostou da minha imitação? Ó, a meta da taxa Selic será de tantos por cento. Né? Boa noite. Né? Pois é, então, na verdade, ele não fala da taxa Selic, ele fala da meta para a Selic. Porque a taxa Selic, quem vai dizer ela de fato é o mercado, é a vida como ela é, mas depois a gente vê isso, tá? Mas é importante demais você entender que o Conselho Monetário só diz onde ele quer a inflação. Agora, quem vai fazer a coisa acontecer é o Banco Central, e somente ele. Somente ele quem vai dizer a meta para a Selic. Somente ele que vai emitir moeda, que vai colocar a moeda no mercado ou tirar a moeda no mercado. Somente ele que vai exercer política monetária. E detalhe, não se esqueçam que ele agora ele é o quê? Independente, autônomo, né? Então, muitas vezes você escutava o governo reclamando, poxa, que o Banco Central está cobrando juros exorbitantes, que essa política monetária não pode ser assim, né? Mas ao presidente da República, seja ele qual for, nessa atual estrutura, só resta isso, reclamar, porque o Banco Central tem autonomia absoluta. Eu, particularmente, quando implementaram essa autonomia absoluta do Banco Central, eu não concordo. Por quê? Porque o Banco Central ele tem que estar pactuado com a política econômica do governo. Poxa, o governo foi eleito para implementar a sua política econômica. Ah, mas eu não concordo. Não é assim, não é isso. Né? A maior parte brasileiro que vota escolheu o modelo de governo, com a expectativa de que ele possa implementar o seu projeto. Nós votamos num projeto, não é numa pessoa. Embora o Brasil esteja tão dividido, tão essa briga, né, polarizada, né, se tivéssemos recuperado a nossa racionalidade, a discussão estava em modelos, não em pessoas. Mas não vou ficar discutindo isso aqui. Fato é que eu não concordo com a autonomia do Banco Central por essa razão, porque quando você tem um Banco Central totalmente autônomo, nem sempre a economia vai ser orientada pelo modelo que nós escolhemos, tá? Mas, enfim, o fato é que agora o Banco Central é completamente autônomo e que política monetária é autonomia do Banco Central, tá certo? Antigamente, o Conselho Monetário Nacional também atuava diretamente nessa retirada de dinheiro do mercado. Agora não mais, só o Banco Central quem faz, mas cenas dos próximos capítulos, tá? E para encerrar, um pouco mais dessa lei complementar 79, que é muito importante. Lembra quando eu falei das autarquias, das entidades administrativas que possuem vínculo, não possuem subordinação, mas vínculo, e que um vínculo chama de tutela ou controle ministerial, né, ou supervisão ministerial, enfim? Pois bem, no caso do Banco Central, nem vínculo tem. Nem, gente, isso vai cair na prova, nem vínculo tem, tá? Então, o artigo 6º da Lei Complementar 179, o Banco Central do Brasil é autarquia de natureza especial, caracterizada pela ausência de vinculação a ministério, de tutela ou subordinação hierárquica, pela autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, pela investidura a termo de seus dirigentes. O que é investidura a termo? Quando um dirigente toma posse, ele tem um mandato. Lembra aquela historinha que eu contei para vocês, que houve uma divergência de opiniões entre o presidente da época e o presidente do Banco do Brasil, em que o governo queria que as taxas de juros das operações do banco caíssem e o presidente não quis, em que o governo então destituiu o presidente do Banco do Brasil? Pois bem, quando eu digo que é investidura a termo, isso não vai acontecer. Se está no mandato, vai ter que me engolir, igual o Zagallo, que Deus o tenha, né? Vai ter que ficar lá até o final do mandato. Então, isso é que dizer a termo. Isso, em tese, confere mais estabilidade à instituição, que não está sujeita e não às intempéries, né, das vontades políticas de governo nenhum. Então, isso que quer dizer investidura a termo. Tem mandato definido. E se não fizer nada de materialmente, objetivamente errado, vai ficar até o final do mandato. Você terá que engolir, né? E estabilidade durante seus mandatos, bem como pelas demais disposições dessa lei complementar. Então, gente, isso aqui foi uma breve apresentação de sistema financeiro, de conhecimentos bancários. Espero que você consiga, a partir daqui, entender qual o universo de informações que nós vamos lidar. Eu quero até que você tenha já se visto no atendimento, atendendo o seu primeiro cliente, olhando o saldo da conta dele, tomando cuidado com o sigilo, né, com todas as normas, verificando se está diante de um agente deficitário, agente superavitário, se é uma oportunidade de você captar poupança ou de você emprestar com CDC
né? Para que você seja um bancário exemplar, para que você consiga, para o seu gerente, no futuro, até para você mesmo, uma carteira que seja de fato rentável, uma carteira que tenha um spread maravilhoso, né? Então, bem-vindo ao universo dos bancos, bem-vindo ao seu futuro. Você, futuro funcionário do Banco do Brasil. Um abraço, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E acompanho vocês aí no restante do curso. Valeu, um abraço.